tenda fala, saberá que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência, a tua prosperidade como a erva da terra. Em robusta velhice, a minha velhice está garantida. Porque a palavra em Salmos também fala que a velhice é uma velhice com saúde, não é uma velhice com enfado, uma velhice com doença. Por quê? Porque a obediência nos faz ter decisões diferentes, o que comer, com quem falar, com quem andar, com quem se aliançar. E isso me dá uma velhice tranquila. Né? E aqui, em robusta velhice, entrarás para a sepultura. Como se recolhe um feixe de trigo ao seu tempo. Eis que isto havemos inquirido e assim, ouve e medita nisso para o teu bem. Bem, tudo bom? Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Seguimos com o nosso devocional diário. Você que sempre está comigo já sabe que nós temos o nosso devocional diário. Com fé, né? Reflexões, meditações da palavra de Deus para o nosso dia. Vem comigo, não se deixa influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo, tuas próprias conclusões. E aí, Célia? Vamos que vamos. Pega a tua Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre como fazer as bênçãos nos alcançarem. Como fazer as bênçãos serem atraídas por nós. A gente vai falar sobre Isaac, a gente vai falar sobre Jó, a gente vai falar... Vamos comentar, né? Vamos ver, existem situações na vida, existem momentos na vida que às vezes a gente pode estar patinando, a gente pode estar correndo, pode estar fazendo aquele esforço com todo o gás e aquele negócio não engrena, o negócio não engrena. Será que você já tem passado por isso, já passou por isso? Me confirma aqui, tá? Se você está passando por isso, possivelmente, se não for uma prova para ser aprovado, possivelmente você pode estar tentando fazer do seu jeito, da sua forma. Né? Pode estar tentando fazer as coisas com a força do seu braço. E eu precisei aprender na prática, quem nunca, né, Célia? Eu precisei aprender na prática, que com as coisas de Deus, com as coisas do Eterno, não é tão assim, né? É claro que digno é o obreiro do seu salário, digno somos nós de lá botar o Senhor, ele abomina a preguiça, Provérbios fala muito sobre isso, de ser diligente, de ser trabalhador. Estou até lendo um livro, esse livro aqui, que fala de desenvolvimento, de Tony Robbins, que ele fala sobre ter amor ao trabalho, amar o que você está fazendo. Mas tem vezes que não flui, né? Tem vezes que não flui. E aí a gente vai ver a história em Gênesis 26. Gênesis 26, o Senhor tem falado muito comigo sobre essa passagem, sobre esse tema recentemente. Em Gênesis 26, Isaac, não sei se Abraão já tinha morrido, mas Isaac, ele estava na terra em que o seu pai havia ido, e a situação, a fome, a seca, as coisas estavam se acochando, se afunilando. E veio um período muito difícil naquela terra. E Deus, assim como ele falou com Abraão, ele falou com Isaac. E ele disse que ele não saísse de onde ele estava. Não saia de onde você está, porque essa terra que eu prometi a você, eu vou fazer você grandíssimo, né? E assim como seu pai me obedeceu, me obedeça. E aí ele estava sobrevindo de uma fome muito grande, muito grande. Tanto é que ele de novo fingiu que a esposa era irmã para ficar ali por um tempo com Abimeleque. E aí o Senhor pegou e falou, né? Que ele não saísse de onde ele estava. Ontem nós falamos sobre a obediência de Noé. Por vezes a gente vai passar por isso também. A gente vai passar por uma situação em que a gente não vai ter saída. Obedecer vai ser a melhor opção. Isso a gente falou sobre ontem, mas aqui sempre vai bater na tecla. Obedecer. E aí Isaac, ele não era só ele, né? Isaac, ele tinha seus funcionários, ele tinha seus filhos, tinha sua esposa. Então as coisas não eram só para Isaac, as consequências. E aí aqui, em Gênesis 26, a gente vê que o Senhor, que tem essa fome, e aí ele começa a conviver com outra nação, que é Abimeleque. Ele fica por ali, começa a abrir poços, que é uma das formas de deles terem renda naquela época. Infelizmente, Célia, é isso. Tudo se resume em obedecer. Você já chegou ao ponto. Eu, particularmente, eu era uma pessoa que eu estava muito fazendo meu jeito, da minha forma. E vamos, força do braço, a gente tem a tendência de ser assim, quando a vida nos obriga a ser assim. Mas com Deus, a gente vai ver que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Paulo,
todos eles, conforme a obediência dele, existia as consequências positivas. Então, a gente vê ainda em 26:12, qual que é que tocar este homem? 26:12, cadê? Eu li direitinho, era 25. O Senhor, tá aqui. De início de 26, o Senhor diz: sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se já com Abimeleque, rei de Filisteu. Apareceu-lhe o Senhor: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo. Serei contigo. Obedecer é saber que o Senhor está conosco, que Ele é Deus conosco, né? E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei a essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a teus pais. A importância da nossa obediência refletir nos nossos filhos, dos nossos pais, refletir em nós, né? E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Aqui ele reafirmou toda a promessa. Só que aí você vê aqui que ele precisou ter essa aliança com Abimeleque, precisou fingir, como o pai fingiu que era irmão de Rebeca. E aí no meio do caminho, bem aqui em 16, eles descobriram, né, no meio do caminho, cadê? E deu esta ordem a todo o povo. Quando Abimeleque descobriu, Abimeleque falou assim: não toque nesse homem, porque se tocar certamente morrerá. Aí Isaque começou a semear naquela terra no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, né? Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Um dos pontos que a gente vê muito no povo de Deus, o povo de Deus, quando eles começam a prosperar, aqueles que podem ser concorrência, eles começam a se incomodar, né? Se tornam insuportável. Começa a se incomodar. A gente viu isso em Isaac, a gente viu isso no povo do Egito, no Israel no Egito. E aí aqui possui ovelhas e bois, que era o dinheiro daquela época, grande número de servos, de maneira que o filisteu lhe tinha inveja. Por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Estavam tampando os poços, que era uma das formas de renda de Isaac. E aí Abimeleque pegou e disse: sai de perto de nós, porque já é muito poderoso, mais poderoso que nós. Em 16, 26, Gênesis 26, 16. Então Isaac saiu dali, se acampou no Vale Gerar, onde habitou. E aí aqui a gente vai ver bem em 22, né, que ainda teve uns conflitos, porque quando a pessoa cresce, existe a inveja. A gente tem que ver com quem está com a pessoa, com quem está com você, né? Mais importante do que tudo, que Deus esteja com você, porque a bênção vem dele, a bênção vem da obediência. E partindo dali, cavou ainda outro poço. Ele disse: se não me cabe aqui, eu vou procurar outra oportunidade. Porque assim como Abraão, quando foi se separar de Ló, ele disse: Ló, escolhe um lado. Onde você escolher, eu vou para o lado contrário. Por quê? Porque Abraão sabia que a bênção não era o lugar. A bênção é quem está com a gente. Não importa se você é faxineira, se você é diarista, se você é, sei lá, uma empreendedora massagista, não importa. Se você está obedecendo ao Senhor, o Senhor está contigo nas tuas decisões. Se o Senhor está contigo nas suas decisões, não importa para onde Ele vai dizer que você vá. Se Ele disser, vai para o Japão. Agora, recente, conhecidos nossos, ele contou um testemunho bem resumido. Ele é de Uruguai, um dos cantos mais resistentes para ter missões, né, que são pessoas altamente resistentes a missões. Ele morava lá, a esposa dele conheceu ele lá como missionário, e ele disse que o Senhor disse: você vai voltar para sua terra. E o Senhor revelando um lado para o outro, um lado para o outro, e ele dizendo: Senhor, não quero, porque o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. E agora não são mais o casal, agora são ele mais 2 filhos, né? Aqui que a Célia está falando, é isso mesmo. Onde estivermos a bênção, esta se precisarmos se acessar, né? A gente está com a bênção porque Deus está conosco. Ontem na doutrina do mesmo jeito. Do que você tem medo? Do amanhã, da inconstância, do imprevisível, da política. O que a gente está tendo medo? Se Deus é o dono de tudo, se Deus é que comanda tudo, se nós temos um Deus com a gente, que é um Deus conosco. E aí ele pegou e precisou ir, porque Deus disse que ele não passasse mais um dia aqui no Brasil. E aí agora recente eles chegaram e eu fiquei me perguntando: meu Deus, foi até a palavra que o Senhor falou domingo também. Como é que essas pessoas fazem? São 4 vidas. O meu olhar físico, né? São 4 vidas.
uma moça e uma criança de 6 anos, e eles mostrando a trilha deles a retornar para lá, né? A resistência dele em não querer voltar para sua terra. E eu fiquei, o Senhor tem respondido para mim, ei, quando eu tô em qualquer lugar, eu não tô no canto físico, espaço limitado, eu tô em qualquer lugar do mundo. Eu provejo onde eu quiser, contanto que você esteja obedecendo, né? Você vai ter a sensibilidade de entender o que eu tô falando. E aí, eles foram, e eu fiquei, poxa, é mesmo, Senhor, tu proveu o que tu quiser. Se o Senhor disser, acabou o tempo, eles voltam, né? O Senhor que sabe a experiência que eles vão precisar ter lá. Do mesmo jeito, na pregação de domingo, o pastor falando que te conhece um missionário da Jocum, né? E ele falando que esse missionário viajou 24 países, não tem uma renda própria, não tem assim uma coisa para dizer eu dependo disso. E aí ele perguntou, falando por que quando tu vive viajando, né? E por que tu vive viajando e tu não tem uma renda certa, não sei o que ele... Não, irmão, eu faço prova do Senhor. Se o Senhor diz, Senhor, tu tá comigo nisso, é da tua vontade, começo a dar passos de fé. E as coisas vão fluindo, né? Então, a gente vai ver que em Gênesis tem essa promessa para Isaac, porque ele decidiu obedecer. A gente vai ver em Jó 5, início de Jó 5, a gente vai ver também que aqueles que desobedecem têm suas consequências, mas independente da nossa imprevisibilidade da nossa vida, imprevisibilidade de política, né? Quem é empreendedor sabe, imprevisibilidade de renda, de valores, independente, o Senhor é o Deus que faz e desfaz. E se a gente começa a não acreditar, ficar com medo, o medo ele é a ausência de fé. O medo é a ausência de entender que Jesus não leva fora do medo, que Jesus está conosco em tudo, né? Então aqui em Jó 5, o início dele, ele fala que as consequências daquele que decide desobedecer ao Senhor, né? Elifas exorta a Jó que busque a Deus, né? Mas quando chega bem aqui em 8, né? Porque ele fala aqui, seus filhos, ele fala as consequências, e o pior é que o Senhor tem mostrado as nossas ações refletem nos nossos filhos, as nossas gerações, bom ou ruim. E aqui o Senhor fala, que ele fala sobre o louco, ele fala sobre a consequência para os filhos, né? Fala sobre toda a consequência do desobediente. Mas a partir do 8 existe uma promessa. E a promessa sempre está atrelada à obediência. E aqui ele fala, quanto a mim eu buscaria a Deus e aí ele entregaria a minha causa. Aí ele faz grandes coisas inescrutáveis. Te indico você ler uma Bíblia com a linguagem mais atual, né? Faz chover sobre a terra e envia as águas sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem de maior ventura. 11. Ele frustra as maquinações do astuto para que as suas mãos não possam realizar os projetos. Até quem for contra você, o Senhor, ele veta, ele impede, né? Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam os que precipitam. E aí aqui ele fala todinho. Em 17, 16 ele fala, há esperança para o pobre. Em 17, bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Né? E aí ele vai falando bem direto, bem aqui, tá? Na fome te livra da morte, das 6 angústias te livrará, da 7ª o mal não te tocará, na guerra do poder da espada, o Senhor faz tudo isso. O Senhor faz tudo isso por nós. Das assolações, da fome. Então, a obediência, ela atrai bênçãos. Se você quer, seja bem-vindo, Luiz Cláudio. Se você quer ser abençoado, você precisa ter a obediência, né? E aí, essas bênçãos, elas vão além de valores. Essas bênçãos de você ter uma parceria, como aqui no final de Isaac, ele prosperou, ele saiu de perto de Abimeleque, né? Só que no final, depois, Abimeleque pegou e chamou para fazer aliança com ele. Ou seja, em Provérbios fala, até aqueles que aparentemente podem ser inimigos, Deus pode fazer que seja aliança, traga aliança, devido à bênção, devido ao quão abençoada aquela pessoa é, né? Então, aqui ele fala, Abimeleque preferiu ficar perto, preferiu ter uma aliança, não perto, mas preferiu ter uma aliança do que ter longe, porque sabe que a bênção está com aquela pessoa, né? É melhor ter perto do que ter como inimigo, né? Então,
aqui a gente vê o quanto Isaac prosperou pela obediência, o quanto Jó já sabia que as consequências da obediência viriam para ele e para os seus filhos. Ele fala, a paz, em Jó 5, 24 ainda fala, saberá que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência, a tua prosperidade como a erva da terra. Em robusta velhice, a minha velhice está garantida. Porque a palavra em Salmos também fala que a velhice é uma velhice com saúde, não é uma velhice com enfado, uma velhice com doença. Por quê? Porque a obediência nos faz ter decisões diferentes, o que comer, com quem falar, com quem andar, com quem se aliançar. E isso me dá uma velhice tranquila. Né? E aqui, em robusta velhice, entrarás para a sepultura. Como se recolhe um feixe de trigo ao seu tempo. Eis que isto havemos inquirido, e assim, ouve e medita nisso para o teu bem. Que possamos meditar nisso para o nosso bem, que possamos obedecer. E aqui a gente vê o resumão, que se nós estamos obedecendo, nós estamos sensíveis a ouvir ao Senhor, através do Espírito Santo nos dias de hoje. Porque Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac. Tá fazendo sentido aí para ti? O povo de Deus se torna insuportável, porque ele é tão abençoado que quem estiver perto pode sentir inveja e pode querer tramar culpa, mas não adianta, porque Deus é um Deus que transforma bênção em maldição, maldição em bênção. Por causa dos pais, os filhos e os netos, eles acabam tendo a sua colheita, tendo as suas vantagens ou desvantagens. Né? O Senhor, ele visita os pais até a terceira geração, na maldade dos pais. Mas na bondade dos pais, na obediência dos pais, o Senhor visita até a terceira geração. Que não esqueçamos que Deus está conosco sempre, porque Ele é Deus Emanuel. Né? O Senhor faz com que o inimigo ande bem com a gente também, por causa da bondade e da misericórdia dele. Tamanho vai ser o que o outro vai ver, o inimigo vai ver, de o quanto ele tem um Deus que guerreia por você, né? Que tem essa fidelidade. No povo de Israel, quando tinha saído do Egito, estava conquistando as terras, eles começaram a dizer, bem sei que o Deus de Israel está com vocês. Isso criava um temor no povo. Né? E aí aqui também, que a gente vê em Deuteronômio 28. Tem até um louvor, quem conhece aí o louvor, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações por onde você passar. Aí ele canta, eu não correrei atrás de bênçãos, eu sei que elas vão me alcançar. Conhece? Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Então, não é sobre ficar parado, porque Isaac não ficou parado. Deus deu criatividade para ele gerar poços. Né? Eu creio, o Senhor tem uma palavra em Salmos que fala que até meia-noite o Senhor nos aconselha. Eu costumo pedir ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer de diferente hoje? Senhor, quais ideias eu posso ter hoje para poder progredir na minha área? Né? O que eu posso fazer hoje? Me dá essa clareza. E o meu pedido é, Senhor, me dá a tua sabedoria, me dá a tua clareza. E aí em Deuteronômio 28, ele vai falar 28 onde? 2, né? 28, tá? Onde colocar os seus pés será seu, né? Porque o Senhor já disse, antes de você tocar os pés, o Senhor já disse para você se apropriar. Deus não vai te mandar ir para um lugar, sentar nas mesas, não, Deus não vai te ordenar se você não tiver, se for só para ir, né? Só para ir, não. Então, aqui as bênçãos decorrentes da obediência, 28, Deuteronômio 28, um dos primeiros livros. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, porque Ele fala, através do Espírito Santo, Ele fala através de coisas em que a gente, se estiver atento, para a gente ouvir, a gente tem que estar atento. Como é que a gente fica atento? Quando a gente abafa, quando a gente diminui as demais vozes nossa, do eu, do ego, as vozes da impossibilidade, né? Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que os mandamentos é o norte, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Para que isso aconteça, Deus precisa ser o nosso Deus. Às vezes o nosso Deus pode ser o dinheiro,
que é o Mamon. Nosso Deus pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um cônjuge, né? A voz do teu Deus, né? Pode ser nossas vontades, nosso querer, né? Virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. As bênçãos, elas chegam até o obediente. As bênçãos chegam até o que decidiu obedecer. A vida, ela é feita de decisões. Quando eu trilho por esse caminho, eu abro mão desse. Quando eu trilho por esse, eu abro mão desse. Consequências positivas, positivo e negativo, iremos ter, né? Não decidir nada já é ter... Não estar fazendo nada já é ter decidido algo. Porque as consequências virão por a gente não estar fazendo nada. Então, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Não é qualquer, não é algumas, é todas. Aí aqui ele vai dizer, se eu ouvir a voz de Deus, se eu atentamente, não é só ouvir, atentamente ouvir a voz de Deus, se eu decidir obedecer, se eu decidir estar conforme ele me manda, aí no 3, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será onde você estiver, bendito será onde a gente estiver, né? Bendito será em Fortaleza, bendito será do outro lado do país, do mundo, né? Bendito os seus filhos, o fruto do ventre, o fruto da terra, o fruto do ventre, todo filho que você gerar, né? Esse filho pode ser físico, pode ser emocional, né? Filhos, coisas que a gente gera, né? Planos que a gente gera. E o fruto da tua terra, nessa época, as rendas eram as plantações, nessa época. Mas, nos dias de hoje, bendito será o que você botar a sua mão, suas rendas, né? Os seus negócios. Bendito o seu cesto da amassadeira, bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que levantarem contra ti. Assim como Deus foi com Israel. Deus, ele lutava as guerras de Israel. Israel fazia o seu físico e Deus fazia o sobrenatural, né? Contra ti por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja no teu celeiro, que a bênção esteja no que a gente pôr a mão. Eu tinha um amigo meu, que hoje em dia ele está afastado, que ele tomou uma decisão e aí hoje em dia ele está afastado. E eu me admirava, achava lindo o jeito dele. Que tudo que ele fazia tinha bênção. Eu notava. Ele sempre era muito ativo na igreja, ele era professor e tudo. Quando eu cheguei na época, ele era adolescente. E aí no trabalho dele, ele conquistava viagens. No trabalho dele, ele conseguiu um sorteio. Era isso, era aquilo. Eu disse, nossa, é a mão de Deus. Eu ficava olhando assim, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Isso aqui é a obediência do fulano. É a obediência, não tem como não. O quanto Deus eu ficava, nossa, como Deus abençoou essa pessoa. Só que passou o tempo e ele acabou escolhendo uma esposa que não servia ao Senhor, né? Não servia ao Senhor. E assim como Salomão, mulheres, influências externas, acabaram fazendo ele ser seduzido, ele sair dos caminhos do Senhor, assim foi com ele. E aí sobre o jugo desigual, duas pessoas que pensam diferente, sobre princípios diferentes, religiões diferentes, crenças diferentes, alguém influencia alguém. E ela acabou influenciando ele. E agora, recente, uns meses atrás, eu falando com a irmã dele, eu disse, nossa, mulher, me admirava tanto, porque Deus abençoava teu irmão de uma forma, onde ele tocava, o que ele fazia, o que ele empreendia, Deus estava com ele. Por quê? Porque Deus aconselha, porque Deus diz, olha, não faça, não faz. Deus deve dizer isso para você também. A menos que a gente tenha diminuído a voz do Espírito Santo. Porque das vezes que eu desobedeci, eu ouvi o Espírito Santo dizer, não faça isso. Não entre em acordo com fulano. Né? Isso não é a minha vontade. Né? E aí, hoje em dia, ela disse, não, mulher, se tu souber, fulano, meu irmão, ele era uma bênção e tudo, mas aqui em casa tá tudo totalmente assim, fora do que você via antes, porque realmente ele decidiu escolher uma pessoa que era fora das nossas crenças e ele foi influenciado. E hoje em dia está totalmente diferente do que você via naquela época. Então, é uma constante. Não é só hoje. O Senhor nos chama para buscar Ele todos os dias até a vida dele. Né? Isso, assim como aconteceu com ele, quem está de pé, que a gente não caia, pode acontecer com nós também. Se a gente não vigiar. Quando a palavra fala, vigia e ora. Não é vigia só, não é orar. Vigia e conversa com Deus constantemente, em espírito. Mas fala, primeiro vigia, fica atento.
porque o inimigo anda ao nosso derredor querendo nos estragar. Então, quem está de pé, cuide que não caia, né? Então, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. Se a gente tem todas essas bênçãos, né? Obedecer também é não deixar o velho voltar. Obedecer é algo todos os dias. Eu estava assistindo uma live da Zenete, uma mulher que trabalha com libertação, e ela dizendo, é todos os dias. Não é hoje, não, Senhor, mas eu pedi perdão por ontem, por causa que eu fui orgulhosa, por causa disso. O quebrantamento, ele precisa ser todos os dias. A busca precisa ser todos os dias, né? Então, assim como ele promete no início, porque vou lhe dar o desafio, o exercício de você ler Deuteronômio 28 todo, porque não adianta a gente pegar só quero essa parte aqui, porque é pra mim. Vamos ver todinho, o texto, né? E se você ver a partir do 15, você vai ver todas as maldições daqueles que não obedecem ao Senhor. Tudo o contrário, né? Se nós não atentamente não ouvirmos a voz dele, se não obedecermos, aí vai ter tudo o contrário, né? Tudo o contrário. Deuteronômio 28:1, muitas bênçãos, onde você toca é abençoado, as bênçãos chegam até mim, mas se eu decidir não obedecer, é o contrário, né? Então, se porém não deres ouvido à minha voz, teu Deus, não cuidando de cumprir os meus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti as maldições. Qual é a minha decisão hoje? Qual é a sua decisão hoje? Você quer bênção ou quer maldição? Né? Qual desses dois você decide? Todos os dois haverão o ônus e o bônus. Né? Obedecer é desafiador, é sacrificoso, mas tem as vantagens. Desobedecer é prazer a curto prazo, vou fazer do meu jeito, da minha forma, né? E vou ter minhas consequências de saber que as minhas decisões elas irão ter resultados negativos. E aí aqui ele diz, maldito será o entrar, maldito será o sair, né? As consequências caem sobre nós, caem sobre os nossos filhos, né? O Senhor faz cair, o Senhor faz com que o inimigo vença, os nossos inimigos vençam. Então, hoje, nós temos essa decisão. E é muita coisa, viu? O castigo parece que é maior do que as bênçãos. Que ele vai do 15 até o 68, só de maldição. Mas é porque a bênção, ela é um resumo, né? Do 1 ao 14. Se obedecer, suas parcerias, seus negócios, seus frutos, os seus tudo, né? É tudo. Então, que o Senhor nos dê direcionamento, que fica a nós essa decisão da busca todos os dias, sabendo que a vida é todos os dias, que essa busca é todos os dias, todos os dias. Todo dia a gente tem que amortecer o velho eu e deixar o novo entrar. Amortece o velho eu e deixa o novo predominar. A história dos dois cachorros, Pitbull, Dálmata, sempre conta essa história. Se pela lógica, quem pode vencer numa disputa entre Pitbull e o Dálmata? Pitbull e o Poodle. Numa luta entre os dois, quem pode vencer? Automático. Pitbull ou Dálmata que ganha? Pitbull ou Poodle? Automaticamente é o Pitbull, né? Isso é nossa carne, é nosso desejo, nosso espírito. Mas e se eu botar o Pitbull para ficar com fome vários dias? Se eu botar o Pitbull para ficar sem ter água, sem ter atenção? Passa alguns dias. Quem é que vai vencer essa guerra, essa disputa? O Pitbull ou o Poodle? Né? Então, sempre vai vencer aquele que estivermos alimentando. Nós somos aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, com quem a gente anda, o que a gente come, né? Então, fica aí a nossa decisão diária de ter bênçãos, se atraindo a nós ou maldição, tá bom? Muito obrigada pela tua companhia. Nossa, passei demais aqui. Várias pessoas me ligaram. Obrigada pela tua companhia. Vai ficar salvo aqui, vai para outra plataforma. Se fez sentido para ti, coloca aqui embaixo qual parte mais fez sentido para ti. E não esquece de mandar para aquela amiguinha que tá faltando só você, para mandar essa mensagem para ela ser edificada também. Tá bom? Não guarde só para você. Compartilhe com os amigos também. Alguém precisa dessa palavra e você pode ser uma ponte para isso. Inté. Daqui a pouco, 12 horas, nosso encontro junto com a Célia e a Laiane e a Tatiara, sobre um convite especial que a gente está tendo para você que quer fazer diferença nesse mundo também, tá bom? Inté.